Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur. Que a Shalom de Yahweh seja com todos vocês. Que o amor imerecido de Yahweh repouse nas suas vidas, irmãos. E, bem, hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre o arrebatamento, que provavelmente vai acontecer no dia 5 de julho. E eu vou mostrar aqui algumas provas de que vai acontecer no dia 5 de julho. Bem, a primeira prova é um videozinho que um irmão ele fez, falando sobre o dia 5 de julho. Eu vou colocar aí para vocês. Olá, eu sou o Carlos do canal iCriativa e estou vindo aqui trazer uma ótima notícia para aqueles que estão descrentes, frustrados ou decepcionados com o arrebatamento que não aconteceu no dia 8 de abril de 2020. E além disto, estou trazendo uma informação que acredito ser bombástica, pois eu acho que encontrei a data que será feita a aliança de paz pelo anti-Messias, do qual acreditamos ser o Emmanuel Macron. Bom, talvez você não esteja entendendo as coisas que supostamente não aconteceram no dia 8 de abril de 2020, pois os estudos e contas matemáticas de Romilson Ferreira são coerentes. Então eu vou recapitular os fatos de um outro ponto de vista e certamente você ficará pasmo com as coisas que estão acontecendo bem diante dos seus olhos e você não está vendo. Primeiramente, nós temos que compreender que o Apocalipse 12:1 ao 5 é, na verdade, um calendário mostrando com exatidão que no dia 8 de abril de 2020, às 13 horas, no Brasil, nasceu o Filho Varão, que é a Igreja de Filadélfia. E nesse dia, todos que tinham fé se prepararam espiritualmente para o toque da trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Ou seja, todos que tinham fé estavam esperançosos para ouvir o amado dizer: levante-se, minha amada, formosa minha, venha a mim. Não era exatamente isto que estava passando na cabeça desses fiéis naquele dia? Apesar da noite anterior ter sido nublada a ponto de ocultar a superlua, todos nós estávamos querendo ser a noiva, não foi? Ou seja, esse encontro da noiva com o noivo estava marcado para as 13 horas aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, às 18 horas lá em Israel. E o que aconteceu nesse dia? Nada, pois o noivo não veio na hora marcada. Não foi isso que aconteceu? E o que nós fizemos? Ficamos apenas esperando, esperando e esperando. E estamos até agora esperando. E quanto mais tempo vai passando, mais nós vamos desanimando, desacreditando e adormecendo na fé. Não é exatamente isto que está acontecendo com muitos de nós? Aí eu pergunto para você que está me assistindo, por acaso você ainda não percebeu que essa situação que estamos vivendo agora é totalmente semelhante a uma parábola contada pelo próprio Yahushua HaMashiach? Se você ainda não percebeu, irei ajudá-lo a descobrir por si próprio. Então, para você perceber, terá que levar em consideração que neste exato momento existem outras pessoas iguais a você, que estão assistindo esse vídeo com o mesmo desejo seu de tentar entender o motivo do noivo de não ter vindo às 18 horas lá em Israel, pois os excelentes estudos de Romilson estavam bem claros como a alva do dia para este horário. Então, eu vou colocar na sua tela 10 noivas para representar todos os 100% daqueles que gostariam de ter sido a noiva no dia 8 de abril de 2020. Repare que as 10 noivas estão tristes, frustradas, desanimadas e adormecendo na fé, pois estão se perguntando: será que o noivo ainda vai vir? Aí eu pergunto para você, meu irmão, você ainda não percebeu de qual parábola eu estou falando? Por acaso você ainda não percebeu que este momento que nós estamos vivendo, desde o dia 8 de abril para cá, é totalmente semelhante às 10 virgens que saíram para se encontrar com o noivo, do qual não veio na hora marcada? Ou seja, o dia 8 de abril de 2020 não está apenas ligado ao Apocalipse 12:5. Esta data também está ligada às 10 virgens que saíram para se encontrar com o noivo em Mateus 25:1.
Abre aspas, naquele dia o reino do céu será como 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo, e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Fecha aspas. Conclusão. Neste exato momento, nós estamos sendo as 10 noivas virgens que estão aguardando o noivo que se atrasou. É este verbo mesmo que você acabou de ouvir. Atrasou. Confira com seus próprios olhos em Mateus 25:5, nestas duas traduções. Abre aspas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Fecha aspas. E nesta outra tradução está escrito, abre aspas, o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormiram. Fecha aspas. Pois bem, a maioria das pessoas que leem esta passagem costumam concentrar suas atenções nos verbos cochilar e dormir, mas não prestam atenção no verbo tardar e demorar, que está antes da vírgula. Então, vamos ao dicionário para que você possa entender esses dias que são posteriores ao dia 8 de abril de 2020. Nesse dicionário, vou digitar tardar e repare que o seu significado faz a mesma referência ao verbo demorar. Então, vamos digitar o verbo demorar e repare que o melhor significado é atrasar. Então, voltemos para aquelas duas traduções de Mateus 25:5 e vamos substituir os verbos tardar e demorar por atrasar, que significa a mesma coisa, porém a frase fica mais clara de se entender. E, atrasando o noivo, cochilaram todas e dormiram. O noivo estava atrasado e todas elas acabaram cochilando e dormiram. Inclusive, se você prestar atenção, perceberá que Yahusha deixou bem claro nesta parábola que este noivo que se atrasou era ele mesmo, pois na vida real, onde já se viu 10 mulheres querendo se casar com o mesmo homem. Conclusão. No dia 8 de abril de 2020, às 13 horas aqui no Brasil e 18 horas lá em Israel, as noivas estavam prontas para se encontrar com o noivo. Porém, o noivo se atrasou, conforme estava escrito. Bom, provavelmente vão aparecer aqui alguns hipócritas ironizando e dizendo: ué, o que aconteceu para o noivo se atrasar? O céu estava congestionado? Então, eu vou deixar uma resposta bem simples ao nível destes hipócritas. Porque estava escrito. E para que ele se atrasaria de propósito? Se você prestar atenção nessa parábola, perceberá que ele fez isto para identificar as 5 noivas prudentes das 5 noivas sem juízo. Em outras palavras, é para tirar 50% dos penetras que estão querendo fazer parte da igreja de Filadélfia, pois em Mateus 25:12, ele deixou bem claro ao dizer isto para as 5 virgens sem juízo. Abre aspas, em verdade vos digo que não vos conheço. Fecha aspas. Bom, espero que você tenha entendido que o dia 8 de abril de 2020 para cá também está relacionado com a parábola das 10 virgens. Então, quando o noivo virá? Essa resposta está em Mateus 25:6, abre aspas. À meia-noite se ouviu esse grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele, fecha aspas. Lembre-se que o encontro estava marcado às 18 horas lá em Israel, mas o noivo se atrasou 6 horas, pois chegou à meia-noite. Então, vamos estudar na Bíblia como é calculado o tempo referente a estas 6 horas de atraso. Um dia na Bíblia significa um ano, e isto pode ser confirmado em Números 14:34, abre aspas, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Fecha aspas. Observe neste versículo que 40 dias são, na verdade, 40 anos, ou seja, um ano na Bíblia equivale a um dia. Então, se um dia equivale a um ano,
Cada hora equivale a quanto? Para resolver esta matemática, basta apenas pegar os 12 meses do ano e dividi-los igualmente dentro das 24 horas do dia, para saber quanto tempo significa cada hora na Bíblia. E o resultado é 0,5. Isso muda tudo! Multiplicado por 7, não esqueça do 666. Acordem! O apocalipse é em meia hora! Não temos tempo a perder! Ou seja, 0,5 corresponde à metade de um mês. Então, eu pego esse valor de 0,5 e multiplico pelas 6 horas de atraso do noivo. E o resultado são 3 meses de atraso após o dia 8 de abril. Conclusão: se for 3 meses de atraso conforme o calendário gregoriano, será no dia 8 de julho de 2020. Mas se for 3 meses de atraso no calendário lunar, será no dia 5 de julho de 2020, pois é nesse dia que terá a terceira lua cheia após o dia 8 de abril. Então, irmãos, pelos cálculos aí do irmão, então vai dar no dia 5. E vamos mais além. Teve uma irmã que ela teve um sonho que o apocalipse ele é para acontecer em um dia de eclipse. E no dia 5 vai acontecer um eclipse sim. Bem, outra coisa que também confirma isso é o Salmos 81 da Bíblia de Jerusalém, que eu já fiz vídeo aí, eu falei que eu acredito que seja na lua cheia, não na lua nova. Então vamos conferir aqui o Salmo. Salmos 81, para a festa das tendas, do mestre de canto sobre Adgad, de Asaf. Gritai de alegria ao Criador, nossa força, aclamai o Criador de Iacabe. Elevai a música, soai o tamborim, a harpa, melodiosa e a citra. Soai a trombeta pelo novo mês, na lua cheia, no dia da nossa festa. Então, meus irmãos, por esse versículo aqui, a gente já sabe que é na lua cheia, mas pelo menos pela Bíblia de Jerusalém, que fala que vai acontecer na lua cheia. E dia 5 de julho vai ter lua cheia, segundo o site da UOL. E mais, meus irmãos, o irmão Francis Henrique do canal Verdade Real disse que teve um sonho onde aparecia 7 luas cheias. E ele disse também que teve outro irmão que teve um sonho onde aparecia 6 luas cheias. Pelo menos eu acho que é isso. Então eu acho que isso aí pode confirmar o que eu tô falando, né? Mas é claro, não tô dando dados, só tô mostrando uma possibilidade. E mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o irmão Tiago do canal Anjos de Yau, Yau seja contigo, irmão, ele estava fazendo um vídeo sobre esse mesmo, dia 5. E no dia 5 eu observei o horário, 1h44 da manhã, ou seja, 144. Então, meus irmãos, não estou marcando data, mas eu estou falando que tudo dá a entender que vai acontecer no dia 5. Tudo dá a entender que vai ser nesse dia. E mesmo se não for, vamos continuar buscando. Vamos continuar buscando, a gente é um eterno. E, bem, esse foi o vídeo, meus irmãos. Que a Shalom de Yahweh seja com todos vocês. Que o amor de nosso Pai Yahweh seja nas suas vidas, meus irmãos. E firme na batalha, irmãos. Firme na batalha. Shalom de Yahweh a todos. Aleluia!